aos Hebreus capítulo 12. Irmãos, aqui eu estou tremendo duas vezes, uma por causa do frio, tá? E outra por causa do tema da mensagem de hoje. Eu acredito que nenhum pregador em sã consciência das suas limitações pode pregar um tema como esse se não estiver tremendo diante da responsabilidade de falar a respeito, desta situação que nos envolve 24 horas. Por que eu digo 24 horas? Porque tem muitos que falam dormindo. Você já ouviu isso? Pois é. Então, olha, você falou muito à noite. Você estava dormindo realmente, né? Então, nos envolve muitas vezes 24 horas, né, pastor? Então, vamos ler a palavra, então, irmãos. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amado Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, Tu nos deste a responsabilidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. E é com temor e tremor, Pai, da responsabilidade que temos nesta manhã. Nós te pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo agora, Pai amado. Pois só Ele, Senhor, que sonda os nossos corações. Só Ele, Pai amado, que sabe das nossas limitações, as nossas dificuldades. E só Ele pode nos ajudar. E eu creio, Senhor, na Tua palavra, que Ele está aqui neste lugar, nos ajudando, Senhor, sendo o nosso companheiro até o fim do século, Pai amado, como disse Teu Filho amado Jesus. Que possamos senti-lo agora, Senhor, neste momento. Muito obrigado, Pai. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, amados. Que responsabilidade, irmãos. Mas, em primeiro lugar, antes de falarmos da palavra, que bom revê-los novamente. Que bom estarmos juntos na casa do Senhor. Graças a Deus. Que bom, irmãos. Eu estou literalmente tremendo, tá, irmão? Acho que mais por causa... tenho certeza mais por causa da palavra do que por causa do frio, né? Que geralmente eu vim só com a camisa mesmo e o terno, né? Bom, puxando a respiração, vamos lá, então, meditar na palavra, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que pensar no tema desta manhã como um cenário de um filme que todos ficam na expectativa do conteúdo do filme, do enredo, da lição que vai ser transmitida por esse filme, né? Então, nós contemplamos um cenário, né? Na realidade, esse filme ele é muito real, porque dentro desse filme, os personagens, não há coadjuvantes, só há personagens principal. E esses personagens principal desse filme sou eu e você. Somos nós. Os personagens são a figura central da onde vem toda a ação, toda a atitude. E nós podemos olhar que dentro desse cenário,
temos uma proposta do qual o texto de Hebreus, capítulo 12, nos fala lá no final. Nós temos uma carreira proposta. Se os atores principais do filme desenvolverem bem aquele papel, eles serão julgados por uma bancada, né? E no final, ou melhor, no ano seguinte, eles receberão o Oscar. Não é isso? É? Porque eles se destacaram no papel. Então, os personagens desse filme, desse cenário do qual nós estamos vivendo, mais uma vez, sou eu e você. E se nós nos destacarmos nessa carreira que está proposta, haverá um Oscar a ser dado, não por pessoas humanas, mas pelo Senhor dos Senhores, o Mestre, que conhece todas as coisas. Esse Oscar na Bíblia Sagrada chama-se salvação, coroa, galardão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E esse cenário, que é formado por mim e por você, nesse filme, tá? Ele nos aponta no livro de Hebreus, no capítulo 12, tá? Que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A palavra de Deus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, fala que essa nuvem de testemunhas são os anjos. A palavra de Deus diz que eles são espíritos ministradores, que o próprio Deus enviou para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Tá? Então, diante dessa nuvem de testemunhas, tá? Nós vamos agora procurar nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, certo? E hoje nós vamos tratar do tema cuidado no falar, Cuidados no falar. E depois nós vamos lá finalizar a questão de correr e correr com perseverança, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Irmãos, livro de Hebreus, capítulo 12, o livro de Hebreus é escrito para pessoas que levam esse nome por causa da descendência de um dos filhos de Sem, chamado Éber. Por isso que vem a palavra Hebreus. Também, a palavra Hebreus, ela designa pessoas que atravessaram de um lado de um rio para um outro lado. Então, quando Abraão estava na terra de Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, ele atravessou o rio Eufrates para a terra de Canaã, e também é designado hebreus as pessoas que atravessam de um lado para outro. No nosso filme, no nosso cenário, os hebreus de hoje somos todos nós que outrora éramos do reino das trevas. E havia um rio grande que nos separava de Deus. E através do Evangelho, atravessamos do reino das trevas e agora passamos para o reino da luz. Amém? Então, quem são os hebreus de hoje? Pela palavra de Deus, são aqueles que atravessaram, passaram do reino das trevas e agora estão no reino da luz. Amém? Graças a Deus. Esses que estão no reino da luz são convidados pelo governador supremo, do qual nós estudamos a lição, a estarem debaixo do seu governo. Foi isso que estudamos, né, pastor? São convidados. E esses que são convidados a passar para o reino, a estarem debaixo do reino da luz, neste mês, estão trabalhando 2 temas. Quais são eles?
os 100 dias de oração, que fala sobre cantando os Salmos, que é o livro dos Salmos. Nesse governo, do qual vamos tratar o tema Cuidados no Falar, o livro dos Salmos, ele cuida da sua vida devocional. O livro dos Salmos cuida da sua devoção para com aquele que lhe governa. E por isso que os 100 dias de oração é falando sobre cantando o livro ou orando o livro dos Salmos. Tá? Então, esse governo pergunta para nós nesta manhã, como está a sua devoção para com esse Senhor, que já trouxe você do reino das trevas para o reino da luz. A segunda campanha está ali postado, todos estão vendo, que nesse mês nós estamos trabalhando o tema Vivendo com Equilíbrio. E o texto de Provérbios, capítulo 18, verso 20, lido pela diaconisa Emília, fala a respeito do falar. Enquanto o livro dos Salmos cuida da sua vida devocional e pergunta para analisarmos a nossa devoção para com Deus, o livro de Provérbios trata das práticas da vida cristã. Ou seja, a vida eficaz. E a vida daqueles que estão no reino da luz está sendo eficaz no quesito falar. Por isso, nesta manhã, os objetivos desta série, desta mensagem, são 3. Primeiro, equipar o cristão cada dia mais na questão da fala, estimular o pensamento cristão a melhorar a fala, e o terceiro, que a sua vida como cristão seja uma vida significativa, seja uma vida relevante, porque você já passou do reino das trevas para o reino da luz. O cenário dos dias de hoje, nós podemos contemplar muitos desânimos. Talvez o enredo do filme não esteja seguindo as expectativas, porque a comunicação tem sido muito baixa. A nossa fala, a sua comunicação, ela transmite seu estado emocional. Ela transmite como você lida com seus negócios. A sua fala transmite como você trata o seu tempo. A sua fala transmite como você cuida de você. Para uma igreja que está num filme e que está com uma carreira proposta, nesta manhã, o Senhor Jesus deseja que nós pensamos nesta carreira como igreja de Cristo. Por isso, de 0 a 5, no quesito da nossa fala, nos nossos negócios, no nosso tempo e cuidando de nós mesmos, que nota você daria para você? Então vamos pensar agora, irmãos. Abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 4. Provérbios capítulo 4,
Capítulo 4 fala como um pai cuida do seu filho. E esse pai cuidando do seu filho lhe incentiva a buscar conhecimento, a adquirir sabedoria. E estimula a não abandonar de modo nenhum os conselhos. Nós que já atravessamos o reino das trevas para o reino da luz, temos esse pai, ora chamamos ele de Deus, em alguns momentos Jesus Cristo como nosso Senhor e o Espírito Santo como Consolador. No verso 1, ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Glória a Deus. E aí lá no verso 23, primeiro ensino, primeira instrução, para olharmos que o Senhor nos dá, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esses filhos que já foram alcançados pelo reino da luz, somos nós. O primeiro estímulo dele, do nosso Pai, é convidá-los, chamar a atenção para uma autoanálise pessoal nesta manhã, para saber como está a sua mente, porque ela é a fonte, e esta mente, sendo a fonte, vai refletir na sua fala, na sua comunicação, certo? Na sua comunicação. Então, em todos os aspectos da sua vida, no seu negócio, na sua vida pessoal, no seu tempo e como cuida de você, na sua vida espiritual. Em primeiro lugar, pense agora, como está a sua mente, o seu pensamento. Pense agora, comece a analisar. A sua mente pode estar no reino da luz, mas pode estar infectada com ideias do reino das trevas. Veja o que nos diz ainda no capítulo 4. Capítulo 4 diz assim no verso 13: retende a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, nesta manhã, no livro Vivendo com Equilíbrio, é importante nós pensarmos se esta vida, este modo de ser de Cristo Jesus, está trazendo saúde, está trazendo vida para você, ou se ela está atrapalhando a sua vida, está trazendo prejuízos. Então, Salomão aqui começa a trazer um cuidado para nós. Retenha a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Glória a Deus. Então vamos ver. Independente de ser crente ou não, o livro de Provérbios aponta para a humanidade, aponta para o homem. E este homem necessita de instrução, esta humanidade precisa de orientação, de como proceder na sua comunicação. Para nós cristãos,
que já estamos em Cristo Jesus, já somos uma nova criatura, como nos diz 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17, tá? É importante que você avalie a si mesmo. Então, vamos lá para alguns textos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 37. Nós vamos falar, em primeiro lugar, a questão cuidado no falar. Capítulo 5 envolve todo o Sermão do Monte. Então, nós vamos, em primeiro lugar, colocar os textos dentro dos seus devidos lugares. Tá bom? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Irmãos, o verso 37, ele está falando a respeito do juramento. E qual é o juramento? Tá? Em primeiro lugar, ele está falando que, em hipótese alguma, você pode jogar a sua palavra em descrédito. Então, eu vou ler o verso 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ou seja, você firmou a sua palavra com Deus, tá? E esta palavra, ela não pode ser jogada, colocada em xeque, colocada em dúvida, tá? E aí, o que aconteceu? Para que haja uma certa confiança, então eu disse assim para o irmão: irmão, só a sua palavra não basta, irmão Walter. Só a sua palavra, irmã Neuza, não basta. Você tem que fazer um juramento. Então foi isso que Jesus estava dizendo, o que aconteceu com os antigos. A palavra só falada, o compromissado dizendo o que ia fazer, não bastava mais. Você tem que fazer um juramento a mais. Um juramento maior, para que esta palavra empenhada, ela possa ser cumprida. Tá? E aí, o que Jesus vem dizendo aqui? Eu, porém, vos digo. Ou seja, tá? Não faça juramento por nada. Para Jesus, a sua palavra basta. Você disse que ia fazer, vou fazer. É isso que ele está dizendo no verso 37. Tá? Vou fazer. Jura? Não preciso jurar. Eu estou dizendo para você que eu vou fazer. Não posso fazer. Não preciso jurar. Entendeu? Então, a primeira lição que nós aprendemos para aqueles que procuram ter cuidado no falar é: como está a sua fala? Você tem colocado algo a mais para que as pessoas confiem na sua fala? Não é necessário. O cristão que já passou do reino das trevas para o reino da luz, apenas uma palavra basta. Amém, irmãos? Entendeu? Então, como o cenário, a carreira que está proposta, se você, como ator principal, desenvolver bem esta proposta, tá? Você não vai precisar jurar, você não vai precisar passar o dedo, assinar o documento, você não vai precisar deixar algo empenhado como que alguém vai confiar na sua palavra. Entendeu? Esta é a carreira proposta que o Senhor Jesus está desde o princípio falando para a igreja. Que a palavra do crente basta.
Se tiver algo a mais, eu vou fazer um negócio com o pastor. Espera aí, pastor. Vamos fazer um contrato. Porque, né? A gente tem que se precaver, né, irmão? Eu não posso tomar prejuízo. Mas não está assim a nossa mente? Entendeu? É assim que está a nossa mente no mundo globalizado, no mundo capitalista. Entendeu? E vou um pouquinho mais além. Um pouquinho mais além. Que como comunidade de Cristo, muitas vezes nós preferimos fazer negócios com os de fora do que com os irmãos da igreja, porque não tem confiança. É isso que, por causa de negócios mal feitos, por causa da palavra que não foi cumprida. O que veio? A decepção. Tá? Então, nesta manhã, cuidado no falar, para nós termos uma vida com equilíbrio, para os atores que estão no filme principal, neste quesito, qual é a carreira que Jesus está propondo para nós? Sua palavra basta, pastor. Você falou para mim, Keila, a sua palavra basta. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de vocês bastam para mim. Não precisa de algo mais. O que passar disso? Aí ele diz assim, vem do maligno. Porque é o maligno, é o sistema maligno, que o mundo jaz no maligno, que propõe algo a mais acima da palavra. Então, igreja do Senhor, vivendo com equilíbrio, cuidado no falar. Que cuidado é esse? Presbítero, Vitório, sua palavra basta para mim. Não precisa assinar o cheque não, pastor. Não precisa assinar o contrato não. Não precisa assinar a promissória não. Não precisa reconhecer firma nem autenticar. Entendeu? Só fazendo... Como que era o casamento antigamente? Não tinha papel, irmão. Os patriarcas faziam o casamento como? Palavra, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a sua palavra basta, irmão. Uma igreja, uma comunidade que caminha para o reino dos céus, entendeu? Para ela viver com equilíbrio, eles amam, a sua palavra basta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se nós estivermos inseguros em relação a isso, em primeiro lugar, ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ler? Só para eu não ler o texto errado, irmão. Vê lá para mim, aqui é mais rápido, né? Hebreus capítulo 12. E o pecado tão de perto nos rodeia. O que é o pecado? É fazer errar o alvo. E o acerto é a equidade, né? Equidade é viver bem, de maneira correta. Então, o pecado nos rodeia. Então, o que ele faz? Com que a comunidade erre o alvo, entendeu? Mas Jesus deseja que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não podemos desistir. Amém, irmãos? Vamos correr um pouquinho, né? 15:20 para ao meio-dia. Então, vamos lá. Vamos lá para Tiago. Você sabia que o livro de Tiago é o livro de Provérbios? Se nós temos o Provérbios no Antigo Testamento, Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. Se Provérbios fala de uma vida eficaz no Antigo Testamento, o livro da Epístola de Tiago fala da vida eficaz no Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá para o livro de Tiago, capítulo... Vamos colocar os versos nos seus devidos lugares, tá? Então, preste atenção, irmãos. De Mateus, capítulo 5, verso 37, né? Qual é o lugar dele ali? A vossa palavra seja sim, sim. Ou seja,
Palavra única, irmão. Não precisa nada além a mais. E não. Certo? Sim, não. Não precisa mais de nada. O que passar disso, ou seja, aquilo que for acrescentado para que eu confie que você vai cumprir a sua palavra, a Bíblia diz, é de procedência maligna, porque o maligno é que faz isso. Quando eu digo assim, você precisa autenticar esse documento, irmã, para me garantir, eu estou colocando em xeque que você não vai colocar a sua palavra, eu estou duvidando de você, eu estou fazendo um pré-julgamento de você, eu estou fazendo um pré-falso testemunho de você. Tá bom? E estou quebrando um dos 10 mandamentos. Então, vamos lá, cuidado no falar. Então, o verso no seu devido lugar. Então, vamos lá para Tiago, capítulo 2, verso 12. Qual é o lugar dele? Para que nós tenhamos cuidado no falar. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Qual é o lugar desse verso de Tiago, irmãos? Vamos pegar lá, pega na sua Bíblia, que eu acredito que ali não dá para a gente ver o tema, mas no Tiago, no capítulo 2, se ele é o Provérbios do Novo Testamento, o capítulo 2 fala de acepção de pessoas. Entendeu? Então vamos novamente. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Certo? Então, quando eu digo, opa, eu já passei do reino das trevas. No reino das trevas, tá? As pessoas fazem acepção. E o que é a palavra acepção, irmãos? Hã? Tem diferença? Diferença. Distinção. Entendeu? E quando nós viemos agora para o reino da luz, o que nós temos que fazer? Não fazer distinção. Né? Então, o cuidado no meu falar como crente em Cristo Jesus, até para eu dizer, opa, eu sou um cristão, eu sou um crente em Jesus, né? Eu não estou falando de mim mesmo, como eu cuido de mim, não é verdade? Então, quando eu digo assim, assim falai, assim procedei. Então, eu falo, eu sou de Jesus, eu estou falando de mim mesmo. Como é que eu devo proceder?